Seja a sua melhor versão. Essa é a frase que eu mais leio nas redes sociais. Mas será que é isso mesmo? Bom, eu sou a Gi e eu queria muito te dar uma outra visão. Me dá essa oportunidade, por favor? Gente, vamos lá. Seja a sua melhor versão. Vamos analisar essa frase comigo? Você sabe o que significa ser melhor? Se você procurar no dicionário mais simples no Google, você vai encontrar a seguinte definição: que ele é superior ao que lhe é comparado. Ou seja, ser melhor é ser superior, é ser maior em relação a algo que se compara. Nessa frase, seja a sua melhor versão, nós estamos comparando uma versão nossa a uma outra versão nossa. Agora, o ponto é, qual é a versão inicial? Qual é a sua primeira versão para que a próxima seja melhor? Você sabe quem é você? Qual é a sua versão? O que tem dentro de você? Se você não sabe, eu preciso te contar. Na palavra de Deus, a gente vai encontrar no livro de Efésios. Se você tem uma Bíblia na sua casa e você nunca abriu, que tal viver essa experiência hoje? Pega ela, abre, a Bíblia é composta por vários livros. Um desses livros chama Efésios. E nos livros existem números grandes, esses números grandões aqui, que a gente chama de capítulo. Então você vai abrir no livro de Efésios, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos, que são os números pequenininhos. Versículo 1 e 2 eu quero ler com você, que diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então deixa eu te contar uma coisa. Dentro de nós só há coisas ruins. Dentro de nós só há iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que não presta e é tudo aquilo que produz morte. Porque nós pecamos e por isso ficamos distantes de Deus. E quando distantes de Deus, a gente só encontra doença, morte, sofrimento dentro da gente. Talvez você me diga assim: Gi, mas isso é muito pesado. Eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada muito sério aos seus olhos. Eu sei, mas eu queria que você olhasse para dentro. Realmente, talvez você nunca tenha feito algo tão intenso dessa forma, mas já tenha desejado, porque é algo que está dentro de você. Olhe para dentro e você vai achar orgulho, vaidade, muito egoísmo, arrogância e muitas outras coisas que produzem morte. Morte na vida das pessoas, morte em quem está ao seu redor. Eu sei, é chocante, mas essa é a verdade, é o que tem dentro da gente. Então pensa comigo, se a minha melhor versão é aquilo que é superior à minha antiga versão, e se a minha antiga versão ela é péssima, significa que a minha melhor versão daquela que é péssima vai ser a péssima da péssima. Quanto mais você buscar ser a sua melhor versão, pior você vai ser. E pensa comigo, a gente não tem visto pessoas cada vez mais egoístas, mais orgulhosas, mais concentradas nos seus universos? Não é curioso isso? Nós vivemos um tempo em que se busca tanto autoconhecimento e as pessoas parecem estar cada vez mais quebradas, cada vez mais perdidas. É muito contraditório, não é? Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu te diria: não seja a sua melhor versão, seja a melhor versão que Deus quer que você seja. Seja a melhor versão que Deus tem para você ser. Porque existe uma continuação. O texto não é tão trágico assim. Existe uma luz no fim do túnel, existe uma solução. Pega o mesmo texto e agora a gente vai ler o versículo 4, na verdade um pouquinho antes dele, que fala o seguinte: Éramos por natureza merecedores da ira. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Por que nós éramos merecedores da ira de Deus? Porque dentro de nós só há coisas ruins. E se o Senhor ele não tivesse misericórdia, ele poderia jogar a ira dele sobre nós, porque nós éramos merecedores. Mas, continue lendo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, ou seja, ainda que a gente não mereça, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Pela graça vocês são salvos. Pela graça, isso significa que é gratuito. Você não precisa fazer nada para receber o amor de Deus. Talvez durante a sua vida você precisou fazer muitas coisas para merecer a atenção dos seus pais, para merecer a atenção no seu serviço, para ser reconhecido, e é muito desgastante precisar provar o seu valor todos os dias. Mas o que eu quero dizer para você é que a Bíblia fala que deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É gratuito. Deus te ama e ponto final. Você não precisa fazer nada para merecer o amor dele e nem tem como fazer. Porque dentro de você só tem coisas ruins, não tem como você merecer o amor de Deus. Mas ele te ama gratuitamente. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a boa notícia que eu tenho para você hoje é que se dentro de você só há morte, Jesus veio e morreu no seu lugar para que você ressuscite. Então, seja a melhor versão que Deus tem para você e não a sua melhor versão. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é perfeito. Imagina o que é ser a melhor versão daquilo que é bom e é perfeito. É o oposto do que ser a sua melhor versão. Então a solução que eu queria te dar hoje é essa. Busque ao Senhor e você será sim uma incrível e excelente versão. Aquilo que Deus escolheu para você. Aquilo que Jesus escreve para você. Para finalizar o vídeo, eu queria que fosse algo mais prático e você realmente encontrasse essa versão tão maravilhosa. Então eu quero levar você comigo para o livro de Mateus agora. Lembra que eu falei que a Bíblia tem vários livros? Vai comigo no livro de Mateus, só que agora no capítulo 16, e a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 19, ou melhor, 20, que eu quero contar uma história para vocês. Diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus, Filho do Homem é Jesus na Bíblia. Quando ele fala, quem vocês pensam que o Filho do Homem é? Ele está perguntando para os seus discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Todos esses nomes citados aqui foram grandes profetas, e o povo achava que Jesus era como um deles. Mas, olha só, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então as pessoas diziam que Jesus era como um grande profeta, talvez Elias, talvez João Batista. Mas os discípulos? Ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? Os discípulos eram aqueles que caminhavam com Jesus todos os dias. Então eles sim, poderiam ter um pouco mais de facilidade de dizer quem ele era. E então, levanta um cara chamado Pedro. Esse cara ele é fenomenal porque ele é muito corajoso. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez hoje pra gente isso seja muito óbvio, porque a gente já sabe que Jesus veio, morreu por nós, por amor a gente, ressuscitou e agora a gente tem vida nele. Mas aqui nada disso tinha acontecido. Jesus tinha começado o ministério dele. Então como que Pedro sabia que Jesus era o próprio Filho de Deus? Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, não tinha como Pedro saber, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Olha só, Pedro só soube que era filho de Deus porque o próprio Deus revelou para ele. Foi algo vindo do céu. Mas o que importa mesmo nessa história que eu quero te contar vem agora. E eu lhe digo que você é Pedro. E olha o que Jesus vai falar para Pedro. E sobre você, esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro significa pedra, esse nome. E as portas do Hades, Hades é inferno, não poderão vencê-la. Olha o que Jesus está falando. Você, Pedro, é a pessoa que vai iniciar a igreja de Cristo. E o inferno não vai ter força para vencer a minha igreja, o meu corpo. E ele continua no 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Aquilo que Pedro falasse aqui na terra, Deus escutaria e ligaria lá nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você entende quem é Cristo,
Quando você olha para ele e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele olha para você e fala quem é você. Ele se revela a você e te mostra quem tu és. Então, enquanto todo mundo diz para você olhar para dentro de si, para tentar entender quem você é, Jesus está falando, olhe para mim e eu vou te dizer quem tu és, porque foi o meu Pai que te criou e o Criador sabe quem é você. Então, quando Pedro olha para ele e diz, tu és o Filho de Deus, Jesus responde, tu és Pedro, um homem forte e corajoso que vai iniciar a minha igreja, vai iniciar a pregação de Cristo. E hoje, mais de 2000 anos depois, existem muitos e muitos filhos que servem a Jesus Cristo. E tudo começou com a pregação deste homem chamado Pedro. Jesus revelou para ele o que aconteceria milhares de anos depois. Então, se você não sabe quem é, se você não sabe como ter uma boa versão de você, a minha dica para você hoje é olhe para Jesus e Ele vai te contar, porque Ele é o Criador. Então, se você estiver sentindo esse desejo no seu coração, feche os seus olhos onde você estiver, vá para um lugar secreto, um lugar de mais intimidade e fale com Ele. Jesus, se Tu és o Filho de Deus e eu creio que Tu és, fala para mim quem eu sou, porque eu estou cansado de ser a minha melhor versão. Porque ela é ruim demais. E eu quero ser uma versão maravilhosa. Mostra pra mim e eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você. Deus abençoe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilha, porque pode ser bom para outras pessoas também, edificar a vida de outras pessoas. E fica me acompanhando aqui que eu quero trazer muita coisa boa pra você. Deus abençoe.